Alianca no Sinai. Voces viram o que fiz aos egípcios, e como es pegue nas asas da águia e os trouxe para mim. Agora, pois, só ouverdes verdadeiramente a minha voz e guardardes a minha alianca, sereis o meu tesouro especial entre todos os povos, porque toda a terra a minha, e tu serás meu reino de sacerdotes, a pessoas santas. A travessia do Mar Vermelho foi o marco para Israel. O segundo marco foi a proclamação da lei pela própria boca de Elohim. Neste momento, Israel nasceu como uma nação santa, recebeu as normas que deveriam regular sua existência. Mas era mais do que apenas leis religiosas, civis onde saude os 10 mandamentos. A base de todas essas leis são um reflexo do próprio caráter de Elohim e, portanto, não dizem respeito apenas a Israel, mas a cada dos filhos de Elohim. A entrega da lei, os destinários de lei, o legislador, os 10 mandamentos, o significado da lei, a função da lei, a lei como promessa, a lei como fim, a entrega da lei, os destinários da lei. Você viu o que eu fiz aos egípcios, e como eu pingue nas asas das águias e o trouxe para mim. Porque Elohim criou Israel do Egito para servi-lo. Ao fazer isso, eles receberiam grandes benefícios, incluindo a terra de Canaã. No terceiro mês após o exodo do Egito, eles acamparam em frente ao monte Sinai. Ali foram lançadas as bases para a criação da nação de Israel. Elohim propôs a eles que fizessem uma aliança com ele, e eles aceitaram. O aceitar a aliança, o que Israel se tornaria povo santo, dedicar-se a Elohim e revelar o seu caráter. Reino de sacerdotes. Eles conectariam outras pessoas a Elohim e les ensinariam suas leis. Tesouro especial de Elohim. Elohim faria de Israel canal para iluminar o mundo com conhecimento sobre ele. O legislador da lei. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, e o fumaca subiu como o fumaca de uma fornalha, e toda a montanha tremeu muito. A apresentação de lei de Elohim no Sinai foi algo soberbo, aterrorizante. Ninguém está preparado para algo assim. Portanto, a povo precisava se purificar com antecedência a manter a distância adequada para não ser consumido pela glória divina. Porque tal ensinação foi necessária. As palavras que Elohim les ia dizer eram uma manifestação de seu próprio caráter, obedece-los e vida, desobedecendo-os morte. Israel deveria estar plenamente ciente da seriedade e significado das palavras da aliança aos 10 mandamentos. Duas versões desta lei ficaram registradas, uma no começo do Exodo e outra como parte dos últimos discursos de Moisés antes de entrar em Canaã. Embora possa parecer assustadora em sua apresentação, a lei representa o melhor do caráter de Elohim, o amor. Os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor de teu Elohim, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Elohim introduz a lei deixando clara sua função principal. Eu vos redimi do pecado, portanto, é isso que deveis fazer de agora em diante. Observar a lei para nós a resposta à redenção é uma resposta de amor ao amor recebido. O cumprimento da lei e o amor. Amar a Elohim. Honrar a venerar a Elohim, dando-lhe o primeiro lugar em nossas vidas. Honrar a Elohim sem substituir-lo por nenhum ídolo. Reverencia unânime a reputação e o caráter de Elohim.
honresio dia de descanso ed adorcao o sábado. Amar ao próximo, respite os pais, respita a vida, respite o casamento, respite a propriedade das pessoas, respite a reputação dos outros, respite-nos para que não um desejo egoísta manche o nosso caráter. O significado o da lei. A função da lei, assim lei tornou-se nosso guia encarregado de nos levar a Messias, para que pudéssemos ser justificados pela fé. Quais são algumas das funções da lei? Nos afasta do mal, nos dá sabedoria, nos dá liberdade, nos dá paz, nos dá prosperidade, nos aponta ao pecado, nos conduz a Messiah. A salvação não está entre suas funções. A lei é como um espelho no qual nossos pecados são refletidos. Quebrar o espelho não remove as manchas, nem pode ignorá-lo, mas sem o espelho da lei, não saberemos que estamos manchados com o pecado e que precisamos do único Messiah para nos purificar. A Bíblia é clara, a lei é boa, meditar nela é deleite, o como eu amo sua lei, ela é minha meditação o dia todo. A lei como promessa, ele vos declarou a aliança que vos ordeno que precisais as 10 palavras que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Em hebraico, nas 3 vezes em que os 10 mandamentos são mencionados, eles são chamados de as 10 palavras. Meditarnos sobre isto o que queremos dizer quando dizemos a alguém, eu te dou a minha palavra. Na realidade, não estamos dando nada a ele, estamos fazendo uma promessa a ele. Damos a eles a garantia de que faremos algo concreto. Assim, a raiz hebraica dabar pode ser traduzida como uma palavra ou promessa. Exemplo, nem uma palavra dabar de todas as suas promessas dabar que ele falou per Moisés, seu servo falou. Os 10 mandamentos são 10 promessas que Elohim nos faz destinadas a nos guiar no caminho certo. A lei como fim, porque o fim de lei é Messiah para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim aplicado a lei por Paulo em Romanos 10:4 e temos qual é o significado dessa palavra. O significado primário é o ponto para o qual é apontado como limite ou finalidade. Por implicação e significados secundários, a conclusão, o resultado, o propósito, seu significado concreto deve ser determinado pela frase em que é usada. Se traduzirmos o fim da lei é Messiah, não jamais nenhuma lei desde a morte de Yeshua, portanto não é pecado. Paulo se contradiria. Se traduzirmos o ponto para o qual a lei aponta é Messiah, Paulo é consistente, pois a lei anda está em vigor e nos leva a Messiah. A lei não foi proclamada naquela ocasião para o benefício exclusivo dos hebreus. Elohim os honrou, tornando aos guardiões de sua lei, mas eles devem ter tido isso como legado sagrado para o mundo inteiro. Os preceitos do Decálogo são adaptados a toda a humanidade e foram dados para a instrução e governo de todos. Existem 10 preceitos breves, abrangantes e autoritários que incluem os deveres do homem para com Elohim e para com seus semelhantes, e todos eles são baseados no grande princípio fundamental do amor.